Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Não esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal Agenda dos Larápios. Sua participação é muito importante. Vamos lá para as mungangas? O Rio Grande do Norte registrou 101 óbitos com confirmação do novo coronavírus e 2.365 casos confirmados de Covid-19, segundo informou o secretário adjunto de Saúde, Petrone Spinelli, durante o coletivo de imprensa realizado na manhã de ontem, dia 13, em Natal. São 332 novos casos em relação aos 2.033 informados no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde Pública do Estado, CESAP-RN. 6 dos 8 óbitos informados durante a coletiva ocorreram no oeste do estado. Em Mossoró, um paciente faleceu na terça-feira, dia 12. Em Açu, um paciente de 90 anos com neoplasia morreu na segunda-feira passada, dia 11. Em Baraúna, um paciente foi a óbito ontem. 3 pessoas de Areia Branca perderam a vida em decorrência da doença. Um dos óbitos ocorreu no dia 7 de maio, outro foi registrado ontem e a data do outro óbito não foi informada. Os outros 2 óbitos informados ocorreram em Parnamirim e são referentes a um paciente de 68 anos que foi a óbito no dia 7 e um paciente de 43 anos que faleceu ontem, segundo informou a assessoria de comunicação da CESAP. Outros 48 óbitos estão em investigação no estado. Esses óbitos mostram claramente a concentração de doentes graves precisando de UTI na região oeste e na região metropolitana, informou o secretário adjunto de Saúde. De acordo com a assessoria de comunicação da CESAP, os dados apresentados na coletiva são parciais e pode haver novos casos. Segundo o Petrone Spinelli, o Rio Grande do Norte tem 7.818 casos suspeitos e 6.280 descartados. O secretário alertou novamente sobre o baixo índice de isolamento social. Taxa de isolamento social apurada ontem foi de preocupantes 43%, disse Spinelli. Se o isolamento não voltar a 60%, nós continuamos sob risco de não dar conta, acrescentou. A ocupação dos leitos. A região metropolitana do estado apresentava até o momento da coleta dos dados repassados pelo secretário a maior taxa de ocupação dos leitos, onde nós temos 96% dos leitos críticos envolvendo hospitais do estado, hospital municipal e hospital contratado SUS, que é o Rio Grande. Desses leitos, nós temos ocupação completa do Giseu da Trigueiro. O único hospital que ainda tem vaga é o Hospital da Polícia, com 2 vagas, informou o secretário adjunto de Saúde. Petrone Spinelli também falou sobre a fila de espera por regulação e diz que é a fila quem dá a dimensão entre a superlotação e o colapso. Se a fila implicar em uma quantidade de leitos de prioridade 1 e 2 maior do que o número de respiradores, aí a situação passa a ser desesperadora, afirmou. Segundo o secretário, no momento da coletiva havia 2 pessoas na prioridade 1, 3 na prioridade 2 e 29 pessoas consideradas prioridade 3. Com relação a Mossoró, o secretário informou que, considerando leitos adultos críticos, a ocupação é de 89%, com internamentos em 15 dos 17 leitos no Hospital Regional Tarcísio Maia e 18 dos 20 leitos no Hospital São Luís. Em Pau dos Ferros não havia internação e Caicó tinha taxa de ocupação de 40%, com 8 dos 20 leitos ocupados. No momento, 297 pessoas internadas entre todos os leitos Covid, acrescentou, informando que 167 pessoas em leitos críticos e 130 em leitos clínicos. De acordo com o Petrone Spinelli, nessa semana há expansão de leitos nas 4 regiões do estado. Diante do cenário de isolamento social para combater o contágio por coronavírus Covid-19, em que as aulas escolares estão suspensas, o Ministério Público do Rio Grande do Norte buscou 27 colégios da rede privada de Mossoró para firmar um tempo de ajustamento de conduta, o TAC. Em consenso mediado pela 2ª Promotoria de Justiça da localidade, essas instituições de ensino particulares acordaram em reduzir em 20% o valor de tabela das mensalidades praticadas. A medida valerá a partir desse mês de maio e enquanto durar a suspensão das aulas presenciais em decorrência da proibição sanitária por conta do novo coronavírus. Ocorrendo o retorno presencial, haverá a cessação do mencionado desconto, retornando os valores às mensalidades praticadas nas condições anteriores à pandemia do Covid-19. Para aqueles casos em que os pais responsáveis financeiros já tenham pagado ou venham a pagar a parcela de maio com o valor integral anterior, as escolas se comprometeram a conceder um crédito no valor pago a mais, a ser descontado na parcela do primeiro mês de retorno às aulas presenciais. O TAC ainda traz cláusulas a respeito do descumprimento ao que foi acordado, com aplicação de multa, cujos valores serão revistos
revertidos ao Fundo Municipal de Saúde de Mossoró e de promoção de execução de título extrajudicial quando as multas não forem quitadas. Para buscar o TAC, o Ministério Público levou à consideração orientações da Secretaria Nacional de Consumidor, do Ministério da Justiça, o Senacom, e também da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, MPCOM, a respeito da prestação de serviços por instituições particulares de ensino em face dos impactos sanitários, sociais e econômicos causados pela Covid-19. A excepcionalidade da situação destaca que a harmonia e a flexibilização devem ser a tônica para viabilizar a realização de acordos, conciliando os lados dos prestadores de serviço e dos consumidores para evitar o rompimento contratual, assim como a judicialização dessas questões. As escolas que acordaram as medidas são a Associação Colégio Diocesano Santa Luzia, Centro Educacional Aproniano Martins de Oliveira, Centro Educacional da Aprendizagem Moderna, TIF Empreendimentos Educacionais Limitada SEDEC, Colégio Crescer, Colégio Estúdio Visão Limitada, ME, Colégio Futuro Limitada, Colégio Ideal Eireli, ME, Colégio Zé Moreira da Costa, Colégio Lírios, Colégio Mate Cristi Eireli, Colégio Menino Deus, Colégio CPP, Colégio Sagrado Coração de Maria, Colégio Universo Uno, Educandário Flautinha Mágica, Educandário Tia Marineide, Escolas Palas Atena, Instituto Alvorada, Instituto Alvorecer, Instituto Aprender e Crescer, Instituto Educacional Sementes, Instituto Gurilândia, Colégio IPP, Instituto Santa Maria Gorete, Instituto Sonho Colorido e o Colégio Mate Cristi Alfa Eireli. O juiz federal Orlando Nato Rocha, titular da 8ª Vara Federal de Mossoró, determinou a transferência de R$ 488.055,50 para a Associação de Proteção à Infância de Mossoró. Os valores são referentes a bloqueios, depósito em ações de saúde que não foram reivindicados pelos entes políticos. Na decisão, o magistrado chamou a atenção para a precariedade da rede pública de saúde do Rio Grande do Norte, que se agravou com a pandemia da Covid-19. As condições do Sistema Único de Saúde no estado do RN, que já não eram adequadas e suficientes para atender a população do município de Mossoró e região, tendem a piorar bastante, até mesmo entrar em colapso, sendo incapaz de atender a todos que dele necessitem, em uma proporção muito maior do que vemos de vez em quando em nosso estado. Caso as medidas necessárias de aparelhamentos não sejam tomadas, escreveu o juiz federal Orlando Nato. Ele lembrou que os valores destinados à APAMI serão de grande valia para o termo de ajustamento de conduta celebrado recentemente. Destaca-se, ademais, que esses valores serão um auxílio significativo na consecução mais ágil do recente termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho, o município de Mossoró, o Governo do Estado, o RN e a APAMI, no sentido de promover o incrementamento de leitos hospitalares destinados ao enfrentamento do Covid-19 no município de Mossoró, por meio da implantação de até 100 novos leitos sob a gestão da APAMI, completou. A APAMI deverá prestar contas no prazo de 30 dias diretamente ao Judiciário Federal sobre o emprego do recurso. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte, Sinsaúde, entrou com uma ação pública na terça-feira, dia 12, solicitando que a Justiça emita uma medida liminar para que o governo estadual, a Prefeitura de Natal, decretem um lockdown de no mínimo 15 dias no estado e na capital potiguar. O processo tramita na 5ª Vara na Fazenda Pública de Natal. A quarentena total já é uma medida adotada em alguns estados como Maranhão e Ceará para reduzir a curva do contágio contra a disseminação da Covid-19. O sindicato também solicitou do documento uma multa de R$100 mil por dia caso o governo e a prefeitura descumpram a decisão. No documento, os advogados em saúde apresentam argumentos que justificam a medida e questionam a flexibilização do isolamento social do governo. Fátima Bezerra, do PT. Com a reabertura das indústrias e parte significativa de atividades comerciais, um dos trechos do documento aponta que o estado do Rio Grande do Norte tem o pior índice de cumprimento do isolamento social entre os estados do Nordeste. No Brasil, o estado do Potiguar ocupa a 5ª posição entre os que tem adotado as medidas do afastamento que são utilizadas para reduzir o avanço da pandemia do novo coronavírus. Além disso, aponta um aumento considerável de adoecimentos dos trabalhadores da saúde, que já são quase 500 casos confirmados, sua sobrecarga de trabalho e falta de EPIs. Mais notícias chegando.
A Secretaria da Administração Penitenciária SEAP intensificou os cuidados de saúde na cadeia pública Juiz Manuel Onofre de Souza. Ontem, 30 internos receberam atendimento médico e odontológico nos consultórios da unidade. Celas e ambiente de uso comum foram desinfectados, num procedimento que virou rotina na prevenção e combate ao novo coronavírus Covid-19 no sistema prisional do Rio Grande do Norte. O diretor interino policial penal Arthur Cavalcante explica que, além dos ambientes da unidade, foi realizada uma desinfecção dos uniformes dos apenados. As roupas foram levadas e as celas desinfectadas com saneantes. Disse, a equipe de saúde prisional formada por profissionais do município realizou 10 atendimentos odontológicos e 20 consultas médicas. Segundo o diretor, servidores internos estão empenhados na missão de manter a pandemia longe do ambiente prisional. A unidade está isolada desde o dia 13 de março, quando o governo do estado, por meio da SEAP, decretou a suspensão das visitas de familiares, de advogados, defensores públicos, além de serviços de natureza religiosa, de capelania e educativa. Um protocolo rigoroso foi elaborado com forma de prevenir o coronavírus. O protocolo tornou obrigatório o uso de EPIs, higienização dos ambientes e o uso comum, viaturas e celas com água sanitária, detergentes e cloro. O horário de banho de sol foi estendido atendendo a orientação das equipes de saúde. No início da tarde, o CIOSP acionou o DIEP para ir em apoio a um policial penal que, ao identificar um foragido, abordou e capturou o mesmo. Severino Nunes tinha rompido a tornozeleira eletrônica. Ao chegar no local, foi feito buscas e o aparelho rompido, bem como o carregador, foram encontrados. Ainda no deslocamento, a unidade prisional foi abordado Luiz Carlos da Silva Bezerra e foi constatado que também tinha o mesmo rompido a tornozeleira eletrônica, sendo em seguida feito buscas para encontrar o equipamento rompido, tendo a equipe tido êxito e encontrado a tornozeleira na favela do Forno Velho, junto com o carregador. Dessa forma, os 2 foragidos recapturados foram conduzidos para a penitenciária Mar Negócio para cumprir o restante da pena, bem como foram entregues os 2 aparelhos encontrados. Foram os destaques de momento aqui no nosso canal. A qualquer momento voltamos com mais informações.